Canal Papo de Arouche para a gente trocar uma ideia linda, linda, linda nesse dia lindo, abençoado pelos deuses. Mas antes de tudo, não podemos esquecer do nosso momento reflexão, algo que já virou tradição. Então pega essa visão. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Rousseau. Para a gente trocar uma ideia nesse vídeo maravilhoso que você vai compartilhar, você vai curtir, você vai deixar o sininho ativado para dar uma moral para o canal Papo de Arouche. Enfim, vamos falar mais uma vez sobre direitos, direitos fundamentais, que são amparados pelo princípio da isonomia, que são amparados também pelo princípio da proporcionalidade, né? E é difícil a gente entender isso aqui no Brasil, mas não é algo incomum na história da ciência política. Não. Até porque as ditaduras nascem de outras formas atualmente. Dificilmente pegando em armas, né? Aquele golpe militar que um demente aí resolveu fazer, né? Ou tentar. Não. Aconteceu há pouco tempo na Tailândia. Mas isso não é mais comum. Hoje em dia, o próprio sufrágio é utilizado para ser dado um golpe e se transformar em uma ditadura. Olha só que loucura. Isso aconteceu com Orbán, isso aconteceu, tentou ser feito pelo Trump, né? Isso aconteceu aqui no Brasil também, pelo inelegível. Enfim, as coisas se modificaram. E o principal ponto, o passo inicial, né, é tentar enfraquecer o judiciário, é tentar enfraquecer a Suprema Corte, exatamente porque ela versa pelos direitos fundamentais, né? Porque ela é provocada, né, quando os direitos fundamentais podem ser ameaçados. Isso está escrito na nossa CF/88, artigo 5º, inciso 35. Por isso, a atuação tão firme do nosso STF aqui no Brasil, pautado também no artigo 102 da CF/88. Um exemplozinho rápido é que em 1866, nos Estados Unidos, tentaram diminuir o número de ministros de 10 para 7, por interesse próprio deles lá. Então não é algo incomum dentro da ciência política isso acontecer. Tá? E falando sobre direitos fundamentais, a gente vai falar um pouquinho sobre a DPF 442, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi levantada pelo PSOL exatamente para falar sobre um direito fundamental, sobre a descriminalização dos artigos 124 e 126 do nosso Código Penal. Lembrando que o nosso Código Penal ele é muito atual, tá? Ele é de 1940, que está vigente até hoje aqui. Na época era Getúlio Vargas, dentro do Estado Novo, que começou em 37, né, tecnicamente, com a nossa Constituição Polaca, certo? E terminou em 1945. Bem, foi uma ditadura. Olha só, incrivelmente, o nosso Código Penal, que está ainda em vigor, é de 1940. Então ele é muito atual, muito. Enfim, falando sobre os artigos 124 e 126 do CP, né, em descriminalizar esses dois artigos, é justamente para tirar o foco do aborto de uma questão criminal para uma questão de saúde pública. E isso é claro, é notório. Os conservadores, a direita, faz muita resistência e inclusive citam, né, trechos bíblicos, né, coloca essa questão como uma questão religiosa dentro de um país que é laico. Ao ponto de um deputado cometer a estupidez de falar que o Brasil é um país cristão. Ele não conhece a Constituição Federal. De repente, ele leu só o preâmbulo, que não fala sobre uma religião específica. E não fala sobre uma divindade específica. Só fala sobre Deus, né? Assim, a gente pode cultuar vários deuses, ou um Deus, tanto faz, né? Enfim, a nossa Constituição reza que nós somos um país laico. Inclusive, lá no artigo 19º, inciso 1º, ela descreve ainda o nosso modelo de laïcismo aqui no Brasil, que é um modelo temperado, diferente do modelo francês, né? Que é um modelo puro, duro de ser interpretado. Mas, enfim, voltando a esse assunto, é muito importante que a gente entenda que é uma tremenda hipocrisia a gente falar, criminalizar o aborto dentro de um país que pratica o aborto desde 1500, né? Não só o Brasil pratica o aborto desde 1500, né, sendo, né, hipotético, mas o mundo inteiro pratica isso. E é um direito da mulher. O corpo da mulher pertence à mulher.
Eu acho muito interessante toda a resistência que existe em algo que evolui em relação aos direitos das mulheres, os direitos das minorias. E a gente vem tendo, repito, vários exemplos aqui no Brasil. Está também em avaliação, inclusive, o casamento homoafetivo, diante de um viés homofóbico. Né? Em 2023, que já está chegando ao fim, né? Daqui a pouco nós estamos chegando em 2024, nós ainda estamos avaliando um direito fundamental, onde duas pessoas, independente da sua opção, né, de gênero, sua opção amorosa, vamos dizer assim, querem se casar e constituir isso legalmente. Algo que já foi entendido, inclusive pelo STF, como legal. E provavelmente, se uma aberração dessa passa, o STF, atuando mais uma vez sob o artigo 5º, inciso 35, e o artigo 102 da CF/88, vai desconfigurar essa observação legal. É o papel da STF observar a Constituição, né? Enfim, esse é o papel do neoconstitucionalismo, o tal ativismo judiciário. É esse o papel, né? Então, tanto observando pelo originário, quanto também pelo derivado, certo? Observar a Constituição Federal. Entender até onde vão os direitos de cada um. Me chama a atenção sobre aqueles que gostam de falar que são liberais, mas liberais aonde são esses liberais? Liberais que não aceitam que as mulheres tenham direito nos próprios corpos, né? Liberais que não aceitam que pessoas do mesmo sexo se casem, que não tenham a liberdade de amar e de constituir esse amor civilmente. Isso não é liberalismo. Isso não tem nada a ver com liberdade, né? Então a gente tenta entender onde a humanidade está caminhando diante desse aspecto neoliberal, que não tem nada de liberal, né? Que só observa o crescimento das riquezas. E aí eu escutei uma frase muito interessante esses dias, que foi o seguinte: existe democracia com o capitalismo? Existe essa possibilidade? Existe o capitalismo sem democracia. Agora, será que a democracia consegue sobreviver no modelo de capitalismo que nós temos hoje em dia? O problema é que nós não temos outra opção. Algo que possa flexionar isso e acabar, e abrir uma nova porta, né? Mas é preciso se pensar. É preciso pensar bastante nisso. Porque você percebe que uma bancada que está bem forte no Congresso Nacional atualmente aqui no Brasil, ela vem desse modelo conservador, /liberal, essa coisa meio mentirosa, né? Alcançou um número bem expressivo no Congresso, na Casa Bicameral, nas duas casas, e vem impondo, né, os seus conceitos morais e religiosos. Lembro, todo mundo tem o direito de ter os seus próprios conceitos. Isso é individual, isso é um direito, isso é uma liberdade. Você tem o seu conceito de moralidade, mas o seu conceito de moralidade não pode influenciar no conceito de moralidade do Estado, né? No conceito coletivo. Ele não pode influenciar na liberdade do próximo, porque senão a sua liberdade está tirando a liberdade do outro. E aí esbarra diretamente nos direitos fundamentais. Nesse sentido, o STF trabalha com força, protegendo os nossos direitos fundamentais. Eu sou totalmente favorável à liberação do aborto, à descriminalização do aborto, né, em anular os artigos 124 e 126, né, do Código Penal, porque são ultrapassados e porque não é uma questão criminal, e sim uma questão de saúde pública. Muitas mulheres pobres, negras, sem acessibilidade a uma saúde firme, fazem os abortos em locais completamente sem um mínimo de cuidado sanitário, até mesmo dentro de casa. E essas consequências são gravíssimas, levando até a morte. Isso é maldade. Isso é a maldade. Então, que seja descriminalizado e logo depois legalizado, para que as mulheres que não queiram dar continuidade à sua gestação interrompam de maneira segura e não tenham consequências mais à frente. Isso é estar num país com uma democracia estatal. Isso é estar num país livre, onde cada um faz aquilo que tem vontade, claro, diante da observação legal.
sem ultrapassar nada que seja ilegal. Bem, eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.